Romanos capítulo de número 1, apenas os 7 primeiros versículos é a saudação de Paulo ao destinatário desta carta, que nós podemos seguramente dizer que é o compêndio mais maravilhoso, mais significativo com relação à situação do homem no mundo e à questão da salvação. Grandes vultos da humanidade, da história da humanidade que se converteram a Cristo, se converteram lendo esta epístola. Agostinho, Martim Lutero, John Wesley, dentre tantos outros, que já eram cristãos, como Agostinho diz. Agostinho se classifica como um crente relaxado, um cristão relaxado, até que lendo e meditando na Epístola aos Romanos, tem um encontro genuíno com Deus, se converte e vira o maior teólogo, primeiro grande teólogo, defensor da salvação pela graça da história da igreja, ainda no século IV. Martinho Lutero era um padre, era um monge agostiniano, e se converteu lendo a Epístola aos Romanos. E alguém pergunta, mas o cara era padre e não era convertido, não? Bom, chegar no céu, você pergunta isso aí para ele, né? Diz ele que não. Foi ter um encontro com Deus lendo a Epístola aos Romanos, quando já era um monge, né? O John Wesley dá o mesmo testemunho, também se classificava como um crente relaxado, e lendo essa epístola também se converte, né? Então, com certeza não vai ser diferente com nenhum de nós. Então, como abertura desse tema tão maravilhoso sugerido pelo nosso amado irmão David, nada tão apropriado quanto essa ideia do chamamento, do ser chamado entre uma multidão de gente para ser do Senhor Jesus. E eu encontrei nessa introdução à Epístola aos Romanos um texto que satisfaria bem essa nossa introdução, para que nos domingos que seguem aí para frente a gente possa fazer uma melhor exposição acerca desse tema, que ele é simplesmente maravilhoso, a jornada cristã. Amém? Vamos ler o texto? Hoje a mensagem traz o título de Chamados para serdes de Jesus. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A identificação dele, logo no início, dá contas de quem é que está falando, quem é que está escrevendo a carta. Paulo, servo, identificando-se dessa maneira, ele usa um termo grego traduzido por escravo. Servo e escravo é a mesma coisa, tá, amado? Não há diferença. Eu vi uma historinha de um rei árabe, onde uma moça muito linda, lindíssima, é levada para trabalhar naquele palácio como escrava, e que depois ela seria promovida a serva, e depois se tornaria uma rainha, uma das esposas daquele rei. Eu mostrei na hora para minha esposa um bannerzinho tão bonitinho, né? Muito legalzinho, mas com a heresia tremenda, né? Colocando um diferencial entre servo e escravo. Servo e escravo são a mesma coisa. A palavra grega que traduz isso daí é doulos. Tanto faz. Servo e escravo não tem diferença. Se Paulo se identifica dessa maneira, quando ele está dizendo doulos do Senhor Jesus, ele está dizendo servo do Senhor Jesus, ou você pode entender perfeitamente, escravo do Senhor Jesus.
problema é que no nosso português a palavra escravo, ela soa nos nossos ouvidos muito pesada, não é verdade? Eu não quero ser escravo, não, escravo. Porque a gente tem aquela ideia, né, da escravidão dos negros, né, do passado, das novelas que a gente assistiu, a Escrava Isaura e aquelas outras tantas. Então a gente fica com a mente impregnada daquelas ideias e só tem aquilo na cabeça, mas essa relação de servidão, ela é muito mais antiga do que essa escravidão dos negros, que foi um absurdo, uma mancha tenebrosa na história da humanidade, que lamentavelmente não tem como esquecer, deixou marcas que são impossíveis de serem apagadas, mas que graças a Deus ficaram para trás. Amém? Mas essa servidão, esse ato de se fazer escravo ou ser feito escravo de alguém é algo muito antigo. E o que o termo sugere aqui é exatamente isso. A partir do momento em que você sabe que você é servo, que você é escravo, você está automaticamente confessando que tem um senhor. Ou melhor dizendo, que você tem um dono. Amém, amados? Não existiam escravos sem donos. Nunca existiu, não existe hoje e nunca vai existir. Todo escravo, todo servo tem seu senhor ou seu dono. A relação é essa. Um é dono, o outro é servo. Um é senhor, o outro é escravo. Funciona assim mesmo. E não achem estranho o fato de sermos hoje escravos do Senhor Jesus? Porque outrora, antes de sermos escravos do Senhor Jesus, nós éramos escravos da nossa carne, nós éramos escravos dos nossos pensamentos, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, e uma boa parte de nós, para ser gentil e não dizer todos nós, outrora fomos servos do diabo. Lamentavelmente. Alguns voluntariamente, sabendo disso e achavam bonito. Outros até involuntariamente. Não tinham ideia da loucura que estavam praticando. Mas serviam a demônios. Ora. Mesmo que involuntariamente, deixemos isso para trás. Quão confortável é saber que hoje somos servos. Que outrora fomos servos, mas que hoje somos servos do Senhor Jesus. Amém? Que outrora fomos escravizados, fomos dominados por outras forças, várias elas, mas que hoje temos por dono, temos por Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Isso é simplesmente maravilhoso. Quando Paulo e os demais apóstolos abrem a boca para dizer: eu sou escravo de Jesus, eu sou servo de Jesus. Esses homens estão confessando para seus contemporâneos que eles não são diferentes dos demais servos que existem ali naquele mundo. Mas alguns são escravos do rei, outros são escravos de algum grande comerciante, de um governador, são servos de algum general, de algum fazendeiro, de alguma pessoa importante. Inúmeras pessoas eram servas de alguém naqueles dias, eram escravas de alguém. Não podiam fugir, se fossem pegos fugindo. Poderiam ser presas, castigadas e inclusive serem mortas. Seus patrões ou a pessoa que os pegasse tinham o direito de lhes matar. Mata porque é um escravo fujão. O escravo fugiu do seu senhor. Pela lei, ele deve ser preso e conforme for, deve ser morto. Então a pessoa assim, sem nenhum constrangimento, ela se identificava. Eu sou escravo do governador fulano de tal. Olha, eu vim aqui buscar um pacote de farinha. Quem mandou? Foi o meu senhor fulano de tal, o fazendeiro acolá. Funcionava assim. E aqui estão esses homens com todo o orgulho do mundo dizendo: nós também somos escravos. Nós também somos servos. Só que do Senhor Jesus. Amém, amados? E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele nos comprou dos nossos antigos donos, porque havia comércio de escravos. As pessoas comercializavam as pessoas. Eu era um escravo do Agostinho. Eu fiquei velho,
essa barbinha branca, já não servia mais para satisfazer os interesses do Agostinho. Ele me levava lá para a feira e me botava à venda. Vende-se. Lá vinha o diá com uns trocadinhos no bolso. Quanto é que é o cabo ali? 200. Não, também vem, vou lhe dar 100. Negócio fechado. Pronto. Eu deixava de ser do Agostinho e me tornava do diá. Continuava como escravo, só mudava o senhor. Estão entendendo, amados? O que Jesus fez conosco? Ele nos comprou do diabo, ele nos comprou do mundo, ele nos comprou dos demônios, ele nos comprou do pecado, ele nos comprou de nós mesmos e transformou-nos em servos dele, para dar a nós a liberdade que nós nunca tivemos na vida. Amém, amados? Glória a Deus, porque aqueles que têm juízo, mesmo tendo recebido da parte dele essa liberdade toda, batem no peito com orgulho e dizem: eu sou servo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma boa e adequada jornada cristã precisa partir desse preceito. É preciso que todo servo do Senhor, todo crente em Jesus Cristo, comece entendendo isso. Durante séculos, a igreja inculcou nas pessoas a ideia de que o povo era separado em duas categorias de gente. Então havia o clero. Quem era? Clero é o que dá nome a essa golinha aqui, por exemplo. Ela se chama gola clerical. O que quer dizer que só quem é do clero usa. Mas nós, evangélicos, nem guardamos essa instituição, não, de maneira nenhuma. Usamos e nos diferenciamos e nos identificamos como servos dos demais irmãos, sendo os pastores da igreja, mas de maneira nenhuma querendo nos colocar como um grupo de pessoas diferenciado, especial ou mais importante do que os demais. Amém, amados? Até porque o mandamento cristão é exatamente esse: entre nós, aquele que quer ser o maior, que seja o que serve aos demais. Amém? E não aquele que é servido. Foi precisamente o que o Senhor Jesus veio fazer. Veio servir e não ser servido. Ditas essas coisas, Paulo ainda se identifica assim. Certamente sobre Paulo havia um chamado especial. Faz parte de um grupo seleto de homens, os apóstolos de Jesus, aqueles que viveram no século I. Tá bom? É isso que ele vai dizer: chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Cristo. Separados para o Evangelho de Cristo, ainda existem muitos homens aí pelo mundo afora, eu sou um deles. Passei alguns anos da minha vida fugindo dessa separação, fugindo desse chamado, fazendo de conta que não era comigo. Quando os amigos ou algum irmão em Cristo, exatamente por estar com uma boa intimidade com Deus, identificava isso, me cobrava, me chamava de pastor Walter e eu corrigia: não, me chame só de Walter, eu não sou pastor. Não é ainda, mas vai ser. Eu digo: não, nego velho, isso não é para mim não. Não nasci para isso não. Fui para uma faculdade teológica com o fim de ser um bom professor de escola bíblica. Era tudo que eu pretendia ser. Nada mais que isso. Quanto mais esse chamado do Senhor me apertava, mais eu tentava fugir. Quanto mais eu tentava fugir, mais eu apanhava. Funciona assim também. Nós não cremos em ministérios pastorais de homens que se ofereçam. Quer dizer, embora alguns acabem se oferecendo e se tornem aí bons pastores, esses não são a regra, são a exceção. Na maioria das vezes, os pastores verdadeiramente chamados pelo Senhor não se ofereceram. E a maioria deles correram as léguas desse ministério. Obrigado, minha irmã. Mas Paulo está dizendo que foi chamado para ser apóstolo. E embora o objetivo não seja falar disso, é impossível passar por esse trecho sem comentá-lo. Nos dias de hoje, vocês vão ver muitos apóstolos por aí. Tem apóstolo aí candidato a deputado, tem apóstolo para tudo que é bando. Você liga a televisão, tem um apóstolo falando lá. Esses homens não são apóstolos, viu, queridos? Assim como eu não sou apóstolo. O Papa não é apóstolo. O último apóstolo morreu ainda no século I. Muito provavelmente foi João, discípulo do Senhor Jesus, aquele que escreveu o Apocalipse lá no finalzinho do século I. Não existem apóstolos vivos, todos os apóstolos morreram. Tá bom, amados? Amém? Você entende isso?
Então, quando algum irmão chegar se apresentando para você, eu sou o apóstolo fulano de tal, respeite-o, não trate-o com desdém, mas ele não é apóstolo coisa nenhuma, tá bom? Isso é apenas importaram um modismo do militarismo onde existem patentes e tentaram estabelecer patentes na igreja também. Então aqui tem o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo, aí até chegar lá no apóstolo, que seria uma criatura mais poderosa do que as demais, mas isso não existe. Tá bom, amado? Tem apóstolo hoje não. Se achar algum por aí se arrogando e não tiver devidamente comportado, tire o sapato tamanco e rebole na muleira dele. Não tem apóstolo hoje não. Isso é fruto de pura arrogância. A pessoa que se auto-intitula apóstolo, ela nunca entendeu o que foi um apóstolo e nem tampouco sabe o que foi um ministério apostólico. Porque se ele realmente soubesse, ele queria ser qualquer coisa nessa vida, menos apóstolo. Eu, particularmente, não seria mais nem que a vaca tussa. Porque pensa num povinho que sofreu. Foram esses apóstolos do Senhor do século I. Versículo 2, o qual, ou seja, esse evangelho que ele está falando no versículo 1, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Uma jornada cristã precisa partir também do pressuposto que tudo quanto nós temos constituído para nos guiar nessa caminhada de fé já foi estabelecido por tudo quanto os antigos profetas declararam, assim como os apóstolos também, e nos deixaram registrado nas Sagradas Escrituras. Nós não temos para essa jornada cristã, preste muita atenção, amados do meu coração, nós não temos para essa jornada cristã uma vírgula sequer tirado de qualquer outro lugar que não seja dessa Escritura Sagrada, para nos instruir acerca dessa jornada cristã. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que seremos, toda a esperança que temos, nós tomamos ciência por intermédio dessa escritura. Se aparece uma outra escritura, seja ela qual for, ainda que baseada nisso daqui, nessa escritura sagrada, nós a respeitamos, nós fazemos uso dela, até enquanto ela não se chocar com essa escritura. Quando essa escritura estiver dizendo uma coisa e essa outra literatura estiver dizendo algo diferente, nós pegamos essa outra literatura e tocamos no fogo. Tornou-se diabólica. Se contradisse a escritura sagrada, é maligna e não deve ser tida como palavra de Deus. O irmão Washington está fazendo uso atualmente de um catecismo que nós nas igrejas reformadas usamos, todo ele embasado na escritura sagrada. E por séculos, inclusive esse do século XIX, Washington, Charles Spurgeon foi que redigiu aquele catecismo, passou por algumas revisões por alguns irmãos modernos agora, da atualidade, e nós o usamos exatamente porque ao longo de mais de 100 anos ele vem sendo testado e aprovado e o seu conteúdo não destoa do que a Escritura Sagrada tem para nós. Alguém pode dizer, então por que não joga fora e fica só com a escritura? Sim, esses catecismos existem exatamente para que você não tenha necessariamente que andar o tempo todo tendo que decorar esse negócio dessa grossura aqui. Então os catecismos são direcionados para uma determinada argumentação para que a gente tenha um bom entendimento acerca dos vários temas bíblicos abordados por ela. Mas todos eles, quando são bons, remetem-nos à Escritura Sagrada. Quando são falhos, aí nos remetem a seguir, devocionar ou cultuar imagens de deuses mortos, fazer reza por quem já morreu, ou esperar que quem tenha morrido reze por nós, e todas essas coisas que a Escritura Sagrada condena, mas essas escrituras paralelas instruem. Daí, amados, uma jornada cristã adequada precisa partir do que a Escritura Sagrada determina, e não de outros escritos, sejam eles quais forem, que estiverem ensinando alguma coisa que a Escritura Sagrada não ensine. Amém, queridos? Verso de número 3.
com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, falando acerca do Senhor Jesus, que sendo filho de Deus, segundo a carne aqui desse mundo, vem dos judeus. E foi, versículo 4, designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, designado filho de Deus, segundo o Espírito da santidade, santificação, santidade, por assim dizer, que Jesus não precisava da santificação. Ele é a própria santidade em pessoa, ele é o próprio santo, para a ressurreição dos mortos. Jesus só pode ser aquele responsável pela nossa ressurreição, porque ele mesmo ressurgiu dos mortos. Amém, amados? Ele é a primícia dentre os mortos. Nós temos acesso à vida eterna porque ele mesmo abriu caminho para essa vida eterna. A nossa jornada cristã começa nessa terra e ela precisa ser cabalmente concluída nessa terra, para que nós tenhamos essa eternidade assegurada com o Senhor após findarem-se os nossos dias nessa terra, ou mesmo a existência dessa terra findar. Independente da gente morrer ou não, da gente demorar a morrer ou não, de um jeito ou de outro, essa terra vai acabar. Ela não foi feita para durar para sempre. Chegará o dia em que o Senhor virá com seus anjos, vai tirar os seus escolhidos daqui e vai tocar fogo no resto. Creia nisso, porque é verdade, amados. Amém? É duro, não é? Mas é verdade, amados. Então somente glorifique a Deus por você ser contado entre aqueles que não vão esturricar nesse fogo que vem aí. Versículo número 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Vamos a algumas considerações. Primeiro, o que recebeu por intermédio de Cristo, graciosamente. Esse apostolado que ele requer, que o habilita a anunciar o Evangelho, formando outros discípulos para perpetuarem essa obra de pregação. E para a obediência por fé, ou seja, recebe graciosamente esse apostolado por amor para a obediência por fé. É preciso que entenda que esse apostolado que ele recebe graciosamente, ele não recebe porque foi obediente. Ele não recebe porque teve fé. Pelo contrário, ele passa a ter essa fé e passa a ser genuinamente obediente porque o Senhor o capacitou para isso. Amado irmão, amada irmã, se você crê no Senhor Jesus, se você crê que essa vida realmente não se encerra aqui nessa terra, se você entende que você é um pecador, completamente destituído da graça de Deus, e que é totalmente dependente de Deus para essa salvação, tudo isso foi colocado no teu coração pelo Senhor. Você passou a crer em todas essas coisas que a Bíblia inclusive chama de loucura, em 1 Coríntios, capítulo 1, porque o Senhor lhe concedeu que cresce. Religiosamente nós cremos em muitos absurdos, mas graciosamente nós cremos no absurdo da cruz, no absurdo do sacrifício de Jesus, na vida eterna que ele veio proporcionar. E somente ele e mais ninguém. Amém, amados? Entre os gentios, versículo que encerra o de número 6, de cujo número sois também vós, versículo 6. Agora olha só, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amados, olha, nós temos um
self-service gospel, para todos os gostos e desgostos, onde se oferece o tornar-se membro de uma igreja, ou se oferece a companhia de um Jesus, no qual negócio nós só enxergamos lucros nessa terra. E esses lucros são sempre materiais, ou afetivos, ou físicos. Então você está doente e Deus vai te dar saúde. Glória a Deus, porque Deus realmente faz isso. Não estou dizendo que o milagre não aconteça. Acontece sim, glória a Deus por isso. Todavia, aquele que tão somente busca o Senhor em virtude desses milagres, na maioria das vezes, recebendo essa bênção, o deixa e vai embora. Para consertar a vida afetiva, mulher que não suporta marido, marido que não suporta mulher, mulher que está precisando de homem, homem que está precisando de mulher, pai que briga com filho, filho que briga com pai, irmão que briga com irmão. E se busca o Senhor Jesus para ver conserto dessas coisas. E glória a Deus, porque isso acontece, porque a pessoa que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus, automaticamente começa a trabalhar e trabalhar pesado em prol da paz. E nisso nós vemos o milagre do Senhor acontecendo. Mas se a pessoa busca o Senhor somente por causa dessas coisas, a tendência é muito grande de quando ele conseguir, cair fora e deixar Jesus de lado. Se a busca pelo Senhor Jesus é pela nossa questão material, aí é que a coisa fica feia mesmo. Termina de esculhambar o resto. Tem gente fazendo campanha para ver as contas pagas. Jesus não vai pagar nossas contas. O Senhor está te dando saúde para isso. Está te dando vigor para isso. Ore a Deus para Ele te dar muita disposição, para você pular cada vez mais cedo da cama e levantar cada vez com mais disposição e vigor. Vá à luta, que as coisas acontecem. E se não acontecer, glorifique a Deus do mesmo jeito. O que está sendo apresentado para nós, no versículo de número 6, é uma frase, uma declaração simplesmente linda. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém? Você já parou? Você deu uma examinada nessa frase? Você já deu você avaliou, já deu uma avaliada nisso daí? Já parou para pensar no que vem a ser você ser chamado para ser de Jesus? Você já tinha pensado nisso? Você não foi chamado para ver suas contas desaparecerem, para ver a sua conta do banco engordar. Você não foi chamado necessariamente para ver uma doença sumir. Ela pode até sumir, mas se ela não sumir, você continua sendo de Jesus. Você não foi chamado para ver seus problemas afetivos desaparecerem. Eles podem até desaparecer, mas se eles não sumirem, você continua sendo de Jesus. Mas você foi chamado, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer revés, você foi chamado para ser de Jesus. Você é dele. Amém, amados? Você faz noção do peso dessa declaração. Nós estamos entrando em uma jornada, nós estamos começando uma nova jornada, ou nós estamos dentro de uma nova jornada. E nessa jornada nós não estamos sós, nós não andamos errantes, nós não estamos numa aventura qualquer, nós não estamos fazendo uma tentativa. Nós saímos de uma situação de escravidão do pecado e hoje somos servos do Senhor Jesus e estamos no meio de uma jornada, de uma caminhada nele e com Ele mesmo, para que com Ele estejamos para sempre. Amém, amados?
A palavra diz que ninguém nos arrebatará das mãos dele, que uma vez conquistados para ele, nós somos dele, pronto e acabou. Você consegue entender isso, meu irmão? Você entende isso, irmã? Que você foi chamada para ser de Jesus. Isso por si só já deveria nos bastar. Paulo escreve cartas da prisão, onde passa frio, onde passa fome, onde é açoitado, espancado, experimenta o desprezo, a solidão, passa vergonha estando nu, e glorificando ao Senhor em todo o tempo, porque passa por tudo isso sem ter cometido crime algum. O único crime, entre aspas, cometido é o fato de anunciar o Evangelho, e passa por todas essas situações glorificando a Deus e feliz da vida por ter compreendido que foi chamado para ser de Jesus. Amados, isso não tem preço. É impagável. Se você compreender o que vem a ser esse ser chamado para ser de Jesus, garanto para você, meu amado, como dizia o Chapolin Colorado, acabaram os problemas. Seus problemas acabaram. Está tudo resolvido. Os probleminhas dessa terra são besteira. As leves e momentâneas tribulações dessa vida não podem ser comparadas à glória da eternidade. Dá para entender que jornada é essa? Daí, verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Opa, se você foi chamado para ser de Jesus, você foi chamado para ser santo. Amém? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esses são os primeiros passos dessa abençoada jornada cristã na qual nós estamos nesse momento. Se a tua jornada começou, firma teus passos, porque o fim dela será muito glorioso e as bênçãos reservadas para o final dessa jornada não podem ser comparadas com nenhum tipo de sofrimento experimentado nessa vida. Amém, amados? Creia nisso. Receba da parte do Senhor essa convicção e vamos ser felizes.